Olá! Agora vamos começar o segundo episódio do Conecta Cast. E o tema de hoje é Imagens que transmitem verdades, o olhar por trás de vídeos, fotos e drones. Nesse mês de maio comemoramos o Dia do Profissional de Marketing e por isso trouxemos profissionais da área para trazer um pouco das suas experiências e falar um pouco do seu trabalho. Hoje do Conecta Cast é o Mike, que é design gráfico, filmmaker, editor dos vídeos e sócio da MS Imagem. Isso! Ainda é dono da Tech e formado em Ciência da Computação. Ciência da Computação. Samuel é fotógrafo, videomaker e sócio da MS Imagem também. Eu comecei assim, foi mais ou menos no ano entre 2008 a 2012, né? Eu, na época, fiz um curso, né? Foi na Fundação Santa Ângela. E esse curso me levou até Teresina, né? Que eu conheci a gente fez umas oficinas lá em Teresina. E aí eu conheci o Sérgio, que estava dando essa oficina pra gente, né? Que era o Sérgio da Arte e Vídeo, né? Que eu agradeço muito ele hoje em dia, do que eu sou, por conta do esforço dele, a questão do estágio, de me dar todo o apoio em Teresina. E eu passei quase um ano lá com ele, né? Aprendendo, estagiando. E quando eu voltei de Teresina para cá, aí eu comecei a botar em prática, né? Eu comprei uma câmera, né, fotográfica mais básicazinha mesmo, comecei a fotografar, e aí comecei nesse ramo de fotografia, e aí quando foi, acho que lá para 2011, 2012, eu comecei a entrar com vídeo também, né, fazer a parte de filmagem, e depois o vídeo caiu, né, deu uma caída, aí eu fiquei mesmo só na parte de fotos, né. O vídeo naquele tempo ainda era com aquele LEDzão que a gente colocava aí em cima da câmera, que era um LED quente, que tinha que ser ligado na tomada, que ele era bem quente mesmo, era coisa muito, né? Não tinha esses LEDs de hoje em dia, a tecnologia, que é totalmente LED, né? E aí caiu o vídeo assim, parou. E eu continuei só na fotografia, né? Aí veio a pandemia, né? Até quando chegou a pandemia, e aí começou essa parte de live, né? Principalmente nas igrejas, e eu comecei a buscar conhecimento, né, nessa parte de live, de filmagem, aprendendo, né, porque eu nunca tinha feito uma live na minha vida antigamente, antes da pandemia, né, e aí comecei nas igrejas, depois o Mike chegou para mim, a gente estava, eu acho que foi nos festejos de Nossa Senhora da Conceição, se eu não me engano, que eu me recordo, se propôs a me ajudar, né, Samuel, rapaz, tu quer um apoio aí, tudo, pra gente... Aí a ajuda aqui é bem-vinda, vamos aí os conhecimentos que ele já tinha, né? E aí a gente juntou ali e a gente começou a fazer aquela brincadeira de transmissão juntos e a gente foi crescendo ali, né? Foi implementando materiais, conhecimento e aí foi só para frente. E aí veio a ideia da MS, né? Rapaz, bora comprar um drone, bora. Comecei pesquisando um bem básicozinho, aí quando deu fé a gente já estava num bem mais evoluído. Rapaz, bora começar logo com um negócio mesmo mais profissional, para a gente trabalhar mesmo. Aí, pô, bora. E aí eu botava a ideia. E foi coragem. Isso. Aí até hoje, né, a gente está cada vez mais, graças a Deus, a gente só tem crescido, né, profissionalmente. Entrada no segmento do audiovisual foi culpa do Samuel. Porque eu, antes de videomaker, editor, eu era design gráfico, né? A minha carreira como design gráfico iniciou lá em 2016 e eu trabalhava na área da educação e eu era coordenador de um curso que eu precisava bolar estratégias e projetos para eventos, para aquele segmento. Eu era coordenador do curso de informática numa escola técnica. E aí nos eventos me veio a necessidade de fazer as peças gráficas para divulgar os eventos e tal. E aí na época não dispunha de alguém assim, e já trabalhasse com design gráfico para a gente contratar. Aí eu disse, não, eu vou meter as caras e vou começar. Aí fui andando no design gráfico e aí eu fui gostando da área, né? Achava muito legal a área de edição de vídeo, de filmmaker, mas eu via alguma coisa mais distante de mim. Não pensava que eu ia chegar ao ponto de migrar, né? Não totalmente, né? Mas incrementar a minha carreira com audiovisual. E aí,
essa história que veio a pandemia e depois a gente comecei a dar apoio ao Samuel na parte de comunicação, também dentro da igreja, né? Na pastoral da comunicação, comecei a dar apoio às lives dos festejos e tudo. E aí a gente começou a trabalhar junto e me veio um estalo na mente. Depois que a gente passou um tempo trabalhando junto, eu disse, Samuel, rapaz, aqui na nossa cidade não tem quem forneça um serviço de imagem aérea. Não tinha... Tem quem tenha drone, mas essa galera não tá comercializando esse serviço. O que tu acha da gente tentar? Né? O que tu acha da gente, sei lá, fazer um teste aí? E para não ser pesado nem para um nem para o outro, a gente entra em investimento junto. E aí, foi a partir daí que a gente estudou muito para fazer os primeiros investimentos. E aí, compramos nosso primeiro drone e começamos a fazer alguns serviços, começar a oferecer para os colegas, dizer, ó, aqui a gente tem um drone, aqui a gente pode fazer uma imagem aérea. Começar a oferecer para os segmentos que era interessante o serviço de imagem aérea. E aí foi um boom, assim, quando a gente começaram a vir demandas, né? Empresas interessadas, a possibilidade de colocar a imagem aérea dentro da transmissão ao vivo, né? Que foi uma inovação que todo mundo achou assim, meu Deus, não tinha ainda acontecido isso, né? Numa live, determinado local, e aí de repente acontecer uma imagem aérea daquele evento em tempo real. O que mais tinha era o pessoal que fazia uma gravação e soltava depois. Ali, ao vivo, não tinha. Isso foi um ponto muito positivo, né? Que alavancou. Isso. E aí, depois foram aparecendo mais demandas, tanto de transmissão ao vivo, como começando já o serviço de filmagem. E aí, com o serviço de filmagem aérea, a gente começou a incrementar. Começou a oferecer para os clientes, olha, não seria, de repente, mais legal você, além da imagem aérea, colocar uma filmagenzinha manual aqui desse ambiente e tal, do que está acontecendo. E aí foi começando. E aí, daí para frente, os eventos começaram a ser diversificados. Começamos a atender vários segmentos. Setor público, empresas privadas, eventos, casamentos, a gente faz bastante. E aí, como o Samuel, ele é mais da parte da fotografia, né? E a edição de fotografia, acabou que a parte de vídeo começou a sobrar para mim, como é a história, né? Culpa dele, como eu disse no início. E aí eu venho tentando conciliar porque eu já tinha um empreendimento, né? Já tinha MMTech e já trabalhava com outros tipos de serviço. Aí comecei a vir conciliando o serviço de edição de vídeo com as outras coisas que eu faço. E aí, graças a Deus, tem dado muito certo. Tem dia que, hoje em dia, a MS já tem dia que precisa dividir a equipe para atender 2 ou 3 eventos. Recentemente aconteceu, a gente tem que, cada um ir para um canto, dividir a equipe para atender os eventos. E aí tá aí, só crescendo, graças a Deus. Crescendo, graças a Deus. É muito interessante. É muito interessante ainda ver como vocês vieram se reinventando durante o tempo, né? Sim. Samuel começou com foto, foi para vídeo, volta para foto, vai para live e você junto também se reinventando. Começou com design, foi para live, enfim. O empreendedor ele tem muito disso. Ele começa de um jeito e ele vai se reinventando cada dia que aí vai passa. Puxando, né? Uma coisa vai puxando a outra. Porque a parte de vídeo, né? A gente nunca tinha imaginado acho que o meu irmão nunca tinha imaginado que ia trabalhar com essa parte de edição, né? Igual ele disse, como ele pegou esse cargo de estar editando, a gente faz, como ele é videomaker e assim, nós também faz a parte de vídeo ali. Ele, além das vezes ele filmar, ele ainda vai editar, né? Então, assim, eu mesmo não passava na minha cabeça de estar fazendo, porque mudou, né? Depois da pandemia teve essa parte dos videozinhos, né? Porque o Instagram veio aí com tudo. Né? Então, assim, não tinha esses vídeos pequenos para você jogar nas redes sociais. Os vídeos de antigamente era só aquele grandão, aquele filmado. Aí não, hoje o cliente, ele pede o quê? Ele quer um vídeo de 2 minutos a 4 minutos para mostrar toda a história dele aí, vamos supor, um casamento, né? Todo tipo de evento. Vamos supor, um
casamento, ele vai querer um videozinho ali de 2 a 4 minutos para estar jogando nas redes sociais, tipo o Instagram. Mostrar toda a história do Isso. evento em 4 minutos. Isso. Aí o Mike ele vai ter que desenrolar tudo, vamos supor, a gente filma ali de, eu acho que tem umas 2 horas a 4 horas de filmagem que a gente filma, porque são mais ou menos multicâmeras, isso. né? Então, multicâmeras são o quê? São mais de uma câmera filmando, né? No momento que está acontecendo o casamento. Então, ele tem 2 horas a 4 horas de filmagem para deixar em 3 minutos a 4 minutos. Então, você imaginou, você rever todo esse material para estar colocando em um vídeo de 2 a 4 minutos, tem que saber desenrolar, né? Para você saber contar a história direitinho do evento, a parte de emoção que vai ter ali. Então, assim, ele ficou com cargo aí mesmo. É isso. E aí deu certo, né? Ele fez Tá e dando foi certo. fazendo. Eu acho que vocês, no caso, têm que ter essa visão muito, muito sensível, né? Tanto para quem tá gravando, para pegar aquela cena, Isso. e você para pegar 2, 3 horas de edição para saber o que vai botar naquele vídeo. Filtrar é mérito. Eu já disse pro Samuel, eu gosto muito de editar quando eu vou pro evento, porque eu sei o que aconteceu, né? Uhum. E aí, na hora de filtrar os takes, eu consigo ir mais assertivo. Ó, esse aqui, nessa hora, eu sei que eu gravei e esse pedaço aqui tá legal. Quando nem sempre a gente está totalmente disponível para ir todos os eventos, e aí quando eu pego um evento que eu não fui, aí eu tenho que assistir todos, do início ao fim, todos os takes, do início ao fim, aí você imagina. Ele filmou 4 horas de evento, né? Em pequenos pedaços. Eu tenho que assistir todos eles para me mapear a cronologia do evento. O que foi que aconteceu primeiro, depois, o que marcou no vídeo, se teve um momento de emoção, teve um momento... Aí, isso falando de eventos mais emotivos, casamento, batizado, essas coisas. Quando é um evento esportivo, que foi mais impactante, que foi mais adrenalina, e sentir aquele momento marcante para poder mapear no vídeo, né? O que a gente vai colocar, montar. O que vocês viram como desafio para vocês no começo e hoje? Porque vocês tiveram que oferecer um novo serviço, né? As pessoas ainda não tinham costume. Então, eu acredito que foi um pouco desafiador nessa época que começaram e hoje também. Qual é o desafio de vocês? Na visão, assim, de vender, do empreendedor, entender o que vocês estão entregando? Eu acho que, no início, a nossa maior dificuldade era convencer as empresas do serviço de imagem aérea. E, às vezes, do serviço de imagem aérea casado com o serviço de filmagem manual. Porque, no início, muitos clientes queriam só a imagem aérea. Uhum. Às vezes, o cliente que pedia filmagem manual, às vezes queria só a filmagem manual. E, no sentido de imagem aérea, esse foi um desafio da gente ter que conscientizar os clientes e, com toda a paciência, dizer, olha, será que não seria legal a gente fazer uma dinâmica, o vídeo ficar mais dinâmico, mesclando imagens desse tipo com imagens desse outro tipo? É inegável também a cultura financeira dos clientes aqui, né? A gente... muitos clientes, porque não é um serviço muito comum de se contratar, muito comum assim que eu digo, por exemplo, você contrata um pintor, você tem mais referência de preço, de tudo mais, mas quando você contrata um serviço que você nunca viu questão orçamentária, ele é mais difícil da gente conseguir fechar. Esse é uma pequena dificuldade, mas que às vezes foi considerável. E aí a gente tem que estar explicando para o cliente esse desafio. E também, operacionalmente falando, o desafio de a gente ter o material, mas a gente ainda era muito cru no sentido de edição, né? O Samuel tinha um embasamento, uma formação, ele conseguia me dar algumas instruções de como deveria ser, mas eu como designer gráfico, meu segmento era um pouco diferente, eu tive que aprender como lidar com o material, eu tive que ver muita referência na internet, foi um desafio muito grande
eu peguei o primeiro casamento para editar. E aí, meu Deus, eu tenho aqui nas minhas mãos o objetivo, a missão de emocionar quem vai assistir. Porque não é só eu pegar os takes, juntar e entregar. Eu tenho que transmitir a emoção do que foi o casamento, até porque aquilo ali é o registro que vai ficar. O momento passou, mas o registro é o que vai ficar, a fotografia e a filmagem, né? Isso. E aí, esse foi também um desafio para mim, de conseguir chegar nesse objetivo, né? Uhum. De fornecer. E aí foi um aprendizado, assim, bem intenso. Os primeiros vídeos eu passava semanas para entregar, porque eu fazia um pedaço, dava uma olhada, pesquisava. Isso aqui não tá transmitindo a emoção que eu quero, vou dar e aí tome referência na internet para conseguir, né, transmitir. Eu na parte de fotografia, né, gente, na época que eu comecei, antes do Mike, assim, eu comecei com aquele medo, né, porque a gente faz aqueles investimentos, e aí, então, assim, a dificuldade que eu tive para mim era aquele medo, né, de entrar assim em tudo, meter cara, fazer investimento e tudo, e não dar certo, né? Uhum. Mas aí foi evoluindo, né? A gente, começou as primeiras contratações e tudo. E aí, quando foi aumentando as contratações, a gente vai se aliviando, né? Aquela preocupação, tudo. E aí, assim, o outro desafio já foi, porque assim, eu trabalhava em uma loja também, né? Foi um grande desafio para mim na época, porque eu conciliava as duas coisas. Eu trabalhava em uma loja de eletrodomésticos e ao mesmo tempo a gente trabalhava já, né, com o Mike já nessa época já também, a gente já estava junto e a gente trabalhava nessa área. E aí todo mundo dizia: Samuel, tu tá no lugar errado aí, tu tem que decidir, sair de cima do muro, como é que se diz, né? Então foi assim, foi uma dificuldade que eu tive, acho que foi uma das maiores, né, irmão? Foi. De abandonar a loja, né, de sair desse emprego que eu tinha e focar mesmo só na área Foi luta grande para convencer esse Foi. Samuel. Participei desta Desta luta. Sabe, você sabe, Giovana também, ela sabe da história. E até que eu criei coragem, né? Criei coragem quando eu saí da loja que eu trabalhava de eletrodoméstico. Aí em seguida já comecei a fazer o estúdio, né? Que eu tenho hoje em dia, eu tenho um estúdio, né? Para recepcionar o cliente e tudo. Eu tinha muito medo, né? De não dar certo, de viver só da fotografia e do audiovisual, né? Então, mas graças a Deus tá dando tudo certo, né? Graças a muita Deus. luta, né? Muito vontade de trabalhar e graças a Deus até agora eu não me arrependi não. Mas sou grato ao tempo que eu trabalhei também na loja também. Né? É porque tudo é aprendizado, né? Tudo é um aprendizado. A gente passa por um período pra gente aprender e ver o que ali dá realmente certo, que rumo é que a gente quer tomar. Porque, não muito diferente do Samuel, também passei um tempo vinculando 2 trabalhos, né? Trabalhava de manhã num sindicato e à tarde tentava trabalhar como social media e trabalhar com marketing. E eu também passei por essa dúvida. Será se vai? Será se Eu vai acho dar que certo? todo mundo do audiovisual, do design gráfico já teve uma situação Já assim, teve uma né? situação É muito comum dessa. acontecer. A gente ter que abrir mão de uma coisa, né? E para se aventurar, entre aspas, né? No novo segmento. E é muito difícil, é uma decisão a ser tomada que ela precisa ser muito corajosa. Além de estudada. E a gente tem um porém, porque, tipo assim, o Samuel começou lá em 2008, você em 2016, eu em 2019. Era um período que quem começava com essa parte, quem começava com essa área do marketing, audiovisual, social media, enfim, a gente não começava porque a gente ia seguir isso como profissão. Era tipo assim, comecei esse daqui, mas se tiver outro, o mais seguro eu agarro. Diferente do pessoal que está começando agora. Porque assim, o audiovisual, hoje ele tem um concorrente muito forte, né? Que são os mobiles. Vocês trabalham com a parte do drone, que é o diferencial que hoje ainda os celulares ainda não estão voando. Ainda. Mas o objeto de trabalho de vocês principal é a câmera profissional. E aí, como concorrente, a gente tem quem trabalha no mobile. E aí, no caso, como é que vocês lidam com essa concorrência? A gente
Primeiro a gente procura mostrar para os clientes qual é o diferencial do vídeo feito com as câmeras profissionais. No sentido de nitidez, resolução do vídeo, foco, profundidade da imagem. A gente não vai, claro, explicar, chegar para cliente e dizer, olha, aqui o foco é melhor. Não, a gente procura mostrar a imagem, que diferente da imagem do mobile, que é um pouco mais dura, um pouco mais... Samuel sabe até explicar melhor, mas a gente tenta mostrar e tenta fazer o cliente perceber a diferença de qualidade entre uma opção e outra. Uhum. Mas a gente não é que a gente concorre com o mobile, até porque a gente incrementa os nossos vídeos com o mobile. Por exemplo, o evento que a gente cobre com a câmera, hoje, por exemplo, a gente usa a Sony ZV-E10. Mas, em paralelo a ela, eu tô com outro câmera, com outro videomaker, com o estabilizador ali, fazendo o mobile também. Para, em ocasiões onde eu tenho que dinamizar um multicâmera, eu ter essa opção de corte, né? Mas é isso, é mostrar para o cliente, né? Acho que a forma de lidar é isso, é mostrar que com o material profissional a gente consegue entregar um tipo de imagem diferente do mobile. Né, Samuel? Mais ou menos isso. E eu acho que é aí que a imagem aérea entra. Né? Uhum. A imagem aérea entra para reforçar essa defesa do vídeo profissional. Mas eu acho que mesclando a imagem aérea com a imagem profissional, da câmera profissional, isso já vai dar uma diferenciada bem bacana do vídeo que é só mobile. Porque só mobile tu vai ter só manual, né? De diferentes ângulos, mas vai ser só manual. Quando a gente incrementa um drone e já também usa uma câmera profissional, é perceptível A diferença. a diferença. E também vai do editor também. Se o editor souber usufruir da imagem profissional, como tem que ser. Uhum. Em relação a essa diferença, né, tem toda uma parte estrutural, né, envolvida. Vamos supor, o mobile, ele usa o celular. Né? Vamos supor, a parte de vídeo, você tem um equipamento tanto de captação de áudio, de câmera e uma máquina que chama, vamos supor, um computador, né? Porque hoje em dia tudo é editável no computador, né? Um material desse daí a gente pega de um casamento, de todos os eventos, ele é um material que é editado no computador, né? Sendo que o celular ali, de tudo você já faz na hora, né? Porque tudo tem que ser rápido, vamos supor, é a parte do real time, né? Tudo tem que ser rápido. Então, esse material que a gente produz, a gente vai ter todo um tempo para a gente produzir depois, né? O mobile não, já tem que ser aquele negócio mais ágil, né? Ele já vai... Na realidade, ele não vai nem ter tanto tempo de estar ali produzindo, de ele estar tanto aperfeiçoando. O caso da parte que a gente faz, a gente já tem todo um tempo, né? Para estar produzindo cada detalhe ali. Porque eu acho que é por isso que sai com mais recurso de edição. Porque quando a gente trabalha com material profissional, a gente requer um tempinho maior de pós-produção, né? Isso. Justamente para a gente usufruir de mais recursos possíveis. De melhores ângulos, de melhores efeitos, transições, color grade, por aí vai. Os recursos que a gente usa para até o vídeo ficar pronto. E no mobile, não desmerecendo nem rebaixando, nem nada disso, mas há uma limitação um pouco maior, né? A limitação de edição, ela agora, assim, verdade seja dita, tem gente que consegue fazer misérias no mobile. Essa galera tem que ter o mérito. Esses editores mobiles, eles tem alguns que conseguem mesmo entregar. E tem até
quem faça mobile consegue entregar melhor do que quem trabalha no computador. Uhum. Existe essa realidade. E eu não vou. Não, ninguém tá aqui para dizer que quem edita no computador é melhor do que. Absolutamente melhor do que. Não, tem. É igual eu dizia. A gente fazia. A gente tinha um curso de design gráfico com uma ferramenta chamada CorelDRAW, né? E aí, alguns alunos me perguntavam, e quem edita no Canva? Vai conseguir o mesmo resultado? Aí eu disse, olha, tem gente que edita no Canva muito melhor do que quem está pelejando aqui com CorelDRAW. Mas tem gente que sabe usufruir de uma ferramenta de computador que vai entregar um resultado muito melhor do que quem usa mobile pelo Canva ou Canva pelo computador. Então, eu acho que vai do profissional. É porque tudo é dedicação. Eu costumo dizer que tudo é dedicação. Vai do profissional, porque se ele tiver os princípios de edição, ele vai conseguir entregar um bom resultado, independente da ferramenta. Uhum. Eu acho que, para lidar, voltando à pergunta, para lidar com essa diferença é mais de mostrar essa dinâmica mesmo. Do que ela vai ter com material profissional, o resultado que vai ter com material profissional, o resultado que vai ter só com mobile. Até porque, em algumas ocasiões, até a gente oferece o serviço só mobile, né? Certo. E já teve, assim, algum trabalho, assim, que marcou muito vocês? Assim, que teve um feedback ou que superou até as expectativas de vocês mesmo? Além da do cliente, é de vocês. Eu acho que é mais particular de cada um, né? Eu mesmo tenho um recente agora, que é o Desafio Serra dos Matões, que, sem dúvida, eu me arrepio, sem dúvida nenhuma, ele superou as minhas expectativas, porque, primeiro, eu enfrentei alguns problemas. Quem viu meu Instagram tá lá nos meus destaques, o tamanho do meu aperreio, porque chegou lá no local da gravação, eu tinha esquecido o cartão de memória. E aí eu tive que me virar, né? Uhum. Mas diante das dificuldades de lá, da hora lá, o resultado, sem dúvida nenhuma, superou as minhas expectativas e a gente percebeu que superou as expectativas do cliente também. Porque saíram imagens, depois eu olhei e digo, meu Deus, como que eu consegui fazer desse jeito? Eu tava com muito... A gente quem trabalha com drone, dependendo das circunstâncias, a gente fica muito tenso, porque são muitos vetores que a gente tem que levar em consideração. A localização, o vento, o local que vai ser gravado, o tipo de movimento que a gente vai fazer, os obstáculos que tem ao redor. Então eu estava num lugar, e o Samuel também estava em outro, que era uma área muito crítica, né? Mata fechada, um lugar... E aí a gente conseguiu fazer imagens que satisfazeram muito. O cliente ficou muito satisfeito. E também, para mim, esse superou as expectativas. Eu não achei que pela dificuldade que tinha lá, eu conseguiria as imagens que eu consegui. Então esse foi um que superou bem as minhas expectativas, falando de imagem aérea. E também algumas outras ocasiões em que eu editei alguns casamentos que a gente teve feedback dos clientes que até nos emocionam também, né? Porque a gente fica tenso, a gente edita todo o material, manda sem saber se o cliente vai ficar satisfeito ou não. E aí já teve vezes da gente entregar o material e o cliente se emocionar, dizer que, olha, eu vi o vídeo aqui, eu chorei vendo o vídeo, me emocionei muito, ficou muito lindo. Eu acho que para nós, quando supera a expectativa do cliente, é muito satisfatório para a gente. É mais ou menos isso que, como você finalizou essa parte do casamento, né? A parte da emoção. Então, assim, para mim, um evento que marcou para mim, eu lembro o primeiro casamento que a gente fez uma cobertura completa, né? Que foi toda a equipe, né? Quando a gente começou mesmo a engajar na parte mesmo... Fotografia e audiovisual junto, né? Isso, tudo. Drone, áudio, tudo. O pacote completo. Drone... vídeo e fotografia, né? E esse evento, sim, eu fiquei preocupado, entendeu? Porque foi
o cliente, ele escolheu tudo, né? Queria tudo. E era um casamento bem mesmo, né? A dimensão do casamento era muito grande, né? O que ia acontecer, todo o roteiro, Fizemos toda a várias parte, reuniões. Tá? isso, reuniões, aí tinha toda a parte do make-off, até mesmo a parte cerimonial e recepção, era um trabalho árduo mesmo. Então, assim, eu fiquei muito preocupado no resultado que eu ia entregar, né? Na primeira cobertura completa que eu ia fazer, porque eu era acostumado só com fotografia, né? Então, assim, tinha toda uma equipe envolvida. E o resultado final foi gratificante, né? Minha esposa, que é a Valdene, como ela me ajuda muito, ela me ajuda na assessoriando o casal, assessoriando, ela filma, né? Quando a gente finaliza o vídeo, quando o Mike manda o vídeo que eu mostro pra ela não tem um que ela não se emocione. Toda vez ela se emociona. Então a gente sente que ali já, né, o resultado final, nessa época mesmo que foi o primeiro vídeo que a gente fez, né, ficou muito bom o vídeo e os clientes gostaram muito. Então aí foi um dos eventos que a gente teve o feedback, né? A gente também se emociona quando a gente vê, igual o Mike falou, a gente que produz, que participou de toda a festa, né, do casamento, quando a gente vê o vídeo a gente sente a emoção. Então, assim, eu devo imaginar que a emoção do casal quando recebe um vídeo desse, eu digo que deve ser muito, muito bom, né? Uma emoção muito grande, porque passa aquela emoção mesmo, né? Aquele momento. Porque o casamento tem muitos momentos emotivos, né? Muito momento de emoção. Aquele momento pro casal é muito especial. Então foi o casamento que eu fiz, que a gente fez, que marcou para mim. Foi o primeiro trabalho completo que a gente fez. Eu lembrando, o Samuel falando e eu lembrando, acho que se a gente tivesse com a Valdene aqui, a Valdene é a esposa do Samuel, ajuda bastante, ela, assim, é incrível. Mas eu acho que se a gente perguntasse pra ela qual foi o que ela mais marcou, acho que foi o casamento do Mike. Porque de longe eu via ela com o gimbal, ela chorava e aqui gravando. Realmente foi muito emocionante. E isso, é interessante que ela se doa muito. Né? Ela incorpora o sentimento. Ela incorpora. Além do casamento do Mike, tem os casamentos, quando ela vê aquele casal que passa aquele sentimento, né? Aquela alegria de estar casando ali mesmo, né? É difícil um casamento que ela não fique emotiva na hora, que ela não se emocione. Às vezes eu até digo assim, Valdene, se concentre no trabalho. Mas ela tem essa sensibilidade dela, né? De ser emotiva, principalmente casamentos, né? Eu acho que a Valdene, na verdade, ela é a cereja do bolo da sociedade de vocês. Porque ela se entrega ali no momento. A gente fez, a gente é parceiro. Os meninos eram responsáveis pela cobertura dos eventos na campanha, né? Da prefeita que estava querendo se eleger na época. Eu também estava trabalhando com eles, então a gente ficava com a parte mobile, a minha equipe ficava com a parte mobile e eles ficavam com a parte de drone, câmera e tudo. E a Valdene, ela tinha hora que ela pegava a própria prefeita e ela animava. Eu nunca me esqueci na Lagoa. Ela, bora Betinha, pula Betinha, vamos! E a Betinha lá pulando. Então, assim, ela é realmente a cereja do bolo da sociedade de vocês, né? Porque ela incrementa essa coisa, ela dá ideia ali, né? Ela tem um olhar macro da coisa. Porque eu e o Samuel, a gente tem um olhar técnico. Por exemplo, eu tô aqui no controle do drone e eu tô concentrado na técnica do movimento, da gravação e tudo mais. O Samuel tá ali no clique. E ela tem um olhar mais aberto de fora da coisa, né? E aí ela consegue, às vezes, dizer pra gente o que a gente não viu. Por exemplo, Samuel, tá acontecendo uma coisa ali que é interessante você pegar. E o Samuel, às vezes, estava concentrado numa coisa, ou conferindo alguma coisa aqui na câmera, que às vezes... Então, é essencial esse trabalho dela, esse olhar dela de fora, assim, de geralzão. É muito bom essa parceria também que a Valdene tem. E ela, assim... ela se preocupa com tudo, né? Ela sempre tá, como você falou, de olho em tudo. E assim, uma coisa que é um papel dela que, assim, eu acho essencial mesmo, bem que não pode faltar, né? A coordenação, vamos supor, casamento, a coordenação do casal, né? Ela que coordena, né? Ela é que leva o casal, conversa com o casal,
faz a pose, ajeita a noiva, ajeita o noivo, entendeu? Ela que faz as poses, vai consertando, ela vê um detalhe ali, a pessoa pega aqui o alto, bota na mão aqui, ela vai lá, eu dê licença, deixa eu pegar o alto aqui, para a pessoa ficar à vontade na pose, na foto. Então, ela é muito detalhista, né? Cada detalhe. Isso tanto para todo tipo de evento, né? Ela fica se preocupando na parte de pose, das fotografias e ao mesmo tempo vai para o vídeo também. Tudo é um conjunto. Uhum. Que bom essa parceria de vocês como casal, dela ter entrado nessa parceria com vocês na AMS. E voltando assim para as marcas, o que vocês acham que as marcas ainda não enxergaram da importância do audiovisual? Tem muito a ser trabalhado nas marcas ainda. Acho que muitas marcas ainda se contentam com pouco da atividade de marketing. Eu acho que muitas marcas ainda não enxergaram que o pontapé inicial para exposição da marca, para posicionamento da marca no mercado é mostrar o que você é, o que a marca qual problema aquela marca resolve no mercado. E o audiovisual, ele é muito assertivo nessa parte, porque ele vai mostrar muito do que a marca entrega. A equipe, por exemplo, numa empresa, o serviço que ela oferece, a equipe que está por trás daquele serviço, de que forma ela entrega, que estrutura ela tem. Tudo isso o audiovisual é capaz de mostrar através de vídeos e de outros produtos que a gente entrega, né? E eu acho que falta isso, falta as marcas abrirem o olho para essa questão, porque eu julgo que ainda é pouco no mercado, ainda está pouco essa movimentação. Muitas marcas, embora algumas estejam explorando muito bem essa parte do audiovisual, e a gente percebe que as marcas que exploram bem essa questão de audiovisual, elas se sobressaem das outras. É inevitável você ver a diferença. Quem se preocupa com isso. E eu acho que falta isso, né? As marcas, algumas estão ainda muito paradas, podendo estar produzindo alguma coisa, podendo estar mostrando mais do serviço ou do produto que elas oferecem, ainda não abrir o olho para isso. Às vezes isso é a virada de chave que falta. Uhum. Um bom trabalho audiovisual vai vir por consequência o aumento das vendas e por aí vai. Samuel, e você? O que você acha, assim, porque, assim, a tua parte também tem a parte fotográfica, né? Uhum. E eu acho que o ensaio fotográfico hoje, às vezes, falta em muitas empresas. Falta para... É muito importante, mas ainda falta, né? Isso. Em relação a certas empresas deixarem de contratar tipo um serviço, né, do audiovisual, tá perdendo muito, né, os que não contratam. Igual o Mike falou, que diz que tem uns que já fazem e que vê o resultado, né, não vê um resultado. Então a gente tira um exemplo. Eu mesmo, vamos supor, já tive até exemplo já, eu vou noutra cidade que eu não conheço, né, vamos supor, a parte de gastronomia, né, essa parte de restaurantes. Um exemplo, né, você vai aqui no Instagram. Com certeza. Né? Eu não vou naquele local, rapaz, o cara me indicou um restaurante tal, eu vou diretamente no Instagram, olho como é o ambiente, vê lá a qualidade do material que ele tem, cardápio, tudo ele mostra ali, entendeu? Então, assim, se eu não tenho referência, se eu não tenho como ver, como é que eu vou, né? Uhum. Eu tenho que ter uma fonte para mim estar vendo aquele local para me atrair, né? Para me chamar a ir lá. Então, por aí a gente vê. Então, isso funciona para tudo, né? Uma loja de roupa, um comércio, tudo. Hoje em dia, tudo você vai olhar no Instagram, não adianta. É verdade. Tudo você vai lá. Então, precisa, sim, do material, né? De pessoas que entendem, né? Que façam um vídeo, faça fotos. É um conjunto também. O audiovisual, ele nada faria se não tivesse o trabalho do social media. Uhum. Com as estratégias de social media corretas. Justamente. Porque às vezes acontece do cliente contratar a gente para fazer um determinado vídeo e ele espera que só aquele vídeo dê um resultado bom que ele quer,
no único vídeo ou no único trabalho que a gente faça. E às vezes não entende que por trás do sucesso daquele material tem que vir outro muito antes de social media, de estratégia, de redes sociais, de público-alvo, que é o que vocês fazem, né? Isso, justamente. Eu acho que se confundiu muito a questão do marketing. Ah, faz o marketing, né? Aí faz o marketing, vou contratar o audiovisual. Aí se acabou o marketing ali. Aí, às vezes, vou contratar o social media. E acabou ali com o social media. Porque acontece da gente chegar para uma empresa e falar, olha, a gente precisa de fotos. A gente entrega fotos, mas entrega foto de celular. A gente precisa de uma foto profissional. A gente precisa de uma foto em estúdio. Aí não tem. Olha, vamos fazer um vídeo de drone, tá nada. Não tem. Então, assim, é um conjunto de coisas para dar certo. Né? É um conjunto para que consiga trazer o resultado. Porque às vezes o cliente quer contratar um profissional de marketing, seja ele do audiovisual, seja ele de estrategista, seja ele... E por aí acabou. E quer o resultado de como se tivesse contratado tudo que pudesse de um marketing. Então, acho que isso é um desafio que não só o audiovisual, mas como a gente também passa no dia a dia. E acho que se deixasse a gente passava o dia inteiro aqui. Tá todo dia falando, né? Mas para finalizar, o que vocês queriam deixar assim, de mensagem para esses empreendedores, para quem ainda tem medo de investir no audiovisual? Acho que o principal é olhar para as marcas que fazem. É o principal, acho que é o conselho principal. Dá uma olhada no material de quem já faz e avalia os resultados, porque é perceptível, como eu já falei, né? Se você olhar o material de quem trabalha constantemente com audiovisual, contrata o serviço de social media e trabalha bem essa parte, com certeza vai obter um resultado diferente de quem não faz, né? E às vezes também é mais de uma visão enviesada do serviço, quando o empreendedor, não vou contratar porque eu acho que é caro demais, ou não vou contratar porque não se enquadra aqui, ou às vezes vê pelo lado financeiro, às vezes sem antes conversar com a gente, né? Porque assim, nós não temos um preço fixo, né? Não é um produto que eu chego aqui e diz, para qualquer pessoa esse valor aqui vai atender qualquer pessoa de forma igual. Não. Todo o orçamento que a gente faz é individualizado, todo o serviço que a gente faz é individualizado, de acordo com a necessidade do cliente. Hoje a gente tem segmentos variadíssimos, a gente não mensura o tipo de cliente que a gente atende quase todos os segmentos. A gente atende casamento, a gente atende festa, a gente atende corporativo, a gente atende setor público, a gente atende igreja, a gente atende setor da alimentação, do turismo, do turismo ecológico, do evento esportivo, evento acadêmico. Então, aí eu já citei quase 10. Então, cada cliente, cada segmento desse é um tipo de serviço individualizado e é um tipo de orçamento individualizado. Então, o fato do cliente pensar que não quer contratar a gente porque acha que é caro, ou então porque, sei lá, algum outro motivo, sem antes conversar com a gente, perguntar, não custa nada. A gente sempre atende todo mundo que entra em contato. Entra em contato com a gente e pergunta como é que a gente trabalha. A gente vai também querer conhecer qual é o tipo de proposta que o cliente quer, qual é o produto final que você quer, porque varia muito, né? De acordo com o serviço que a gente já sabe, o equipamento que vai usar, a equipe que vai atender. Então, acho que essa mensagem que a gente deixa é de que abram a visão para investir no audiovisual do seu empreendimento. Isso é imprescindível, isso você pode buscar qualquer fonte de informação que elas vão dizer isso. Investir em social media, investir em audiovisual e dar uma olhada em quem faz. Né, Samuel? Acho que é isso. Concordo.
Então é isso. Eu queria agradecer ao Samuel que nos deu a honra de participar, né? Vocês conseguiram, viu? A gente conseguiu. Rapaz. Olha, eu não tinha contado, mas eu falei lá na Unopar e a Valdene disse: o Samuel não vai não. Eu falei, o Samuel vai que a gente vai convencer ele. Agradecer pela parceria também, né? Que a gente tem essa parceria já há um tempinho. Agradecer ao Mike. O Mike, eu não perco a oportunidade de agradecer o Mike por ele ter me ensinado tanto. Porque eu costumo dizer que eu sou a profissional que sou hoje, um pedacinho foi o Mike que me instigou, que acreditou em mim, que me ajudou. Então, eu agradeço demais. Muito obrigada por participar também, por abraçar essa ideia, né? Sim. E obrigada por vocês terem vindo. Obrigada por você que assistiu até o final. Quem assistiu, vou deixar aqui o @ do Samuel, do Mike, da MS Imagens, para vocês verem um pouquinho do trabalho deles. E sigam a gente, se inscrevam no canal, porque vai ter mais ConectaCast por aí. Muita coisa boa, viu? É. Eita, que materialzão que ela tá colhendo, viu? Pois então, é isso. Muito obrigada. Calma. Não. Parabenizar a Giovana pela iniciativa. Muito boa iniciativa de colher esse depoimento da galera que trabalha diretamente com marketing, com audiovisual, nos bastidores, né? Uhum. Eu entendo o Samuel no sentido dele ficar um pouco receoso com a entrevista, mas é porque a gente está atrás das câmeras, a gente está acostumado a estar no operacional. Eu gosto de filmar e tirar foto. Agora, ser filmado, né? E falar, né? Assim, mas a gente vai se acostumando. É o primeiro de muitos. Ou que seja. E até, às vezes, é uma coisa que a gente se cobra, né? Uhum. Eita, Samuel, como é que nós fizemos um serviço desse tamanho e a gente não fez pelo menos uma selfie, um making of, né? Falando e tudo mais do que a gente está fazendo, que isso é importante também. Sim. O Mike é que consegue desenrolar mais. Pega o telefone aqui e fica Gaiato, gravando. né? Agora mas... Mas é isso. E, parabenizar. O serviço de vocês é muito, muito bom, muito importante também. É uma das referências, eu sempre indico. E eu tenho, como pessoa, muito orgulho da Giovana, da profissional Giovana e do que ela conseguiu construir até hoje. Eu lembro lá do início, de eu dando dicas, no que eu podia, né? Eu podia dar dica da ferramenta que eu usava. Na época eu também não era videomaker, eu só era designer gráfico e eu só podia dar dica do que eu tinha propriedade para falar. E aí hoje tá aí a transformação digital que a Giovana teve e propõe essa transformação digital para muitos empreendedores. E parabéns, vocês, a equipe. Boa sorte ao editor. Bichinho, vai que tá rindo de nervoso ali atrás. Vai editar os editores. E é isso. Pois, muito obrigada. Eu também queria agradecer, né, a Giovana, ela e toda a sua equipe, agradecer o convite, né? Dessa oportunidade da gente estar aqui, como é que se fala? Compartilhando a experiência. Compartilhando, né, as experiências, né? E desejar a ela tudo de bom, todo o crescimento, né, profissionalmente, né, que ela já é uma profissional, né, a gente vê muitas qualidades na Giovana, né, trabalho árduo que a gente vê o dia a dia dela, né, a luta dela. Também não é fácil. Ela tem um trabalho excelente, muito bom e desejar, né, tudo de bom e muito obrigada pelo convite. Pra gente, fica tudo muito de grato bom, mesmo, pra nós coração. todos. Obrigada. Pronto. E precisando da gente, a gente tá sempre Pode junto. deixar. Eu não tenho isso. Precisando, ó, qualquer coisinha. Spoiler, vocês vão ver a gente trabalhando junto muito ainda esses dias. Esses dias a gente Isso vai... Vem muita coisa boa aí. É verdade. Pois Tá. isso. Pois muito obrigada. Ai,